Sou o padre Ricardo Rezende, tenho 38 anos, sou natural de São Paulo, capital. Estou na Canção Nova há mais de 13 anos. A minha conversão ela se deu em dois momentos, né? Primeiro foi aos 14 anos, no período da Quaresma, quando eu estava num período de rebeldia, entregue às realidades do mundo, drogas, e no meio da juventude ali do meu bairro. E quando eu decidi fugir de casa por conta das minhas próprias rebeldias, os conflitos que eu estava vivendo, eu encontrei a minha prima no meio do caminho e foi quando ela me perguntou para onde eu ia e eu tentei enrolar e me convidou para ir com ela num lugar que seria um grupo de oração. Eu decidi ir junto com ela naquele grupo de oração e naquela noite o rapaz que estava pregando naquele grupo de oração, ele foi dizendo de tudo que eu estava vivendo, da rebeldia, da revolta, que na verdade era porque eu não me sentia amado por Deus. Ali eu fiz a minha experiência com Deus, fui batizado no Espírito Santo. E aquela noite ela foi totalmente diferente na minha vida. Eu chorei a noite inteira. Foi uma graça assim do Espírito abundantemente. Era como que eu estava sendo lavado, transformado por Deus. Ali foi quando eu também comecei a conhecer até mesmo a Canção Nova, porque foi através do livro do Padre Jonas, Confessar-se Como e Porquê, que eu fiz a primeira confissão. Foi ali que também eu comecei a ter uma experiência com a Palavra de Deus. Um segundo momento foi depois de ter vivido este tempo forte com Deus, eu vivi um tempo de rebeldia novamente, de deixar a igreja e voltar para o mundo. Mas nisso eu já estava com os meus 18 anos. A gente vai se entregando novamente aos vícios e eu fui me entregando novamente a essa realidade. Só que aonde há luz não há trevas alguma, né? Então começou esse combate de luz e trevas dentro de mim. Quando eu comecei a ter um problema de saúde e no meio deste problema de saúde, me recordo que depois de ter ido para a balada a semana inteira, cheguei em casa, minha mãe chorando, ali dizendo que ela preferia perder o filho para Deus do que para o mundo e que eu voltasse para Deus, mas eu não ouvi a minha mãe. Tomei banho e decidi sair novamente. Estava tomando um remédio de ansiedade porque estava vivendo alguns conflitos também no meu trabalho, de pessoas dizendo que em outra vida eu tinha feito mal para elas, e ali começou uma grande tormenta mesmo, né? Uma grande perseguição espiritual. Foi quando, naquela manhã, eu esqueci de tomar o remédio, cheguei em casa umas 3 horas da tarde. Ali naquele momento, eu tomei as 2 cápsulas, da manhã e da tarde, juntos. Fui para o quarto, o telefone tocou, eram meus amigos daquele tempo, do grupo de jovens, do grupo de oração, que estavam rezando o cenáculo mariano. E eles disseram que aquele cenáculo estava sendo dedicado para mim e que eu fosse lá com eles. E eu fui muito mal educado. Em vez de estar com eles, eu fui e desliguei o telefone com muita grosseria. Naquele momento começou a invadir-me um sentimento, um medo, e eu liguei para um outro amigo meu, chamado Jonas, que nessa hora, quando comecei a falar com ele, eu tive a primeira convulsão. Quando eu tive a primeira convulsão, o Jonas ligou no celular da minha mãe, eles correram no quarto, eu estava convulsionando, minha mãe pegou e começou a sair pela rua para pedir ajuda para que me levassem para o hospital. Quando chegou no hospital, meu pai chegou simultaneamente, estava minha mãe, meu pai, meus irmãos. Lá eles começaram já a iniciar o processo para me dar o choque, porque eu estava tendo início de parada cardíaca. E aquela médica dizia, né, você é muito jovem para morrer, aguenta firme, fica firme, e pedindo para que eu não dormisse. Mas eu fui vendo aquela cena e indo distanciando de mim, e depois eles me disseram que eles viram acontecer a parada cardíaca. Naquele período eu tive 3 paradas cardíacas, fiquei em coma, e nesse período que eu fiquei em coma, que foi um coma natural, não induzido, os médicos chegaram na minha mãe e disseram que neste caso um jovem não aguenta uma parada cardíaca, quem dera 3 paradas. Então, que eles se preparassem para desligar os aparelhos, tomar essa difícil decisão. Começou aquele clima de tensão e por um estralo, naquela confusão toda, minha mãe parou do nada, saiu correndo e foi diante de uma imagem de Nossa Senhora, olhou para ela e disse, mãe, a senhora sabe a dor de uma mãe e a senhora sabe que se meu filho morrer hoje, ele vai para o inferno. Não permita que mais um vá para o inferno, mas dê a graça a ele de poder mudar de vida, ele vai mudar de vida. Voltei do coma logo após
essa grande graça e todo o hospital ficou admirado. Foi um milagre. E eles me mandaram para casa. Quando eu fui para casa, depois eu precisei ser hospitalizado de novo. E nesse caminho de ser hospitalizado de novo, eu precisei fazer uma cirurgia às pressas. No início da cirurgia, eu tive início novamente de parada. Eles médicos nos levaram novamente para a UTI e naquele momento o médico ele rezou por mim. Eu vou dizer diante da sua mãe, volta para a sua religião, volta para a comunhão com Deus. E na hora que eu estava ali com você, eu nunca fiz isso. Mas eu rezei por você. E depois que eu rezei por você, você foi voltando. O seu problema não é físico, é espiritual. Porque nós fizemos todos os exames e você está bem. E aquilo foi um grande choque na minha vida, de que eu precisava entregar a minha vida inteiramente a nosso Senhor. A Canção Nova chegou na minha vida desde o momento da minha conversão, porque foi através dos escritos do Padre Jonas e da sua pregação, como eu disse, do momento da contato com aquele livro, Confessar-se Como e Porquê, o Padre Jonas já começou a se tornar, juntamente com a Canção Nova, os meus orientadores espirituais. Mas a Canção Nova, ela teve momentos, pontos, como eu digo, pontos altos, né? Quando um missionário da comunidade Canção Nova foi na minha paróquia e nesse período nós estávamos assim num momento de muita festa, muito júbilo, e eles precisavam escolher alguns jovens para falar da sua experiência. E eu fui escolhido para falar um pouquinho da minha experiência. Naquele momento eu olhei para aquela missionária que estava ali e aí eu perguntei para ela o que fazia ela permanecer na Canção Nova. E ela disse para mim, mais forte que os laços sanguíneos são os laços espirituais que são estabelecidos por Deus e são eternos. Aquela palavra caiu no meu coração como que um encaixe. Para mim era aquilo que fazia sentido. Existia mesmo pessoas que Deus tinha unido, inclusive para viver em comum, para dar a vida pela causa do Evangelho. Só que eu não falei nada para ninguém, eu guardei, ela disse só uma vez, e eu fui capaz de guardar aquela frase. Quando, depois de eu ter vivido um momento no mundo, ter deixado a igreja e por uma graça de Deus, por um milagre, ter voltado à vida, eu voltei para as minhas atividades do meu trabalho, comecei um caminho vocacional com os frades de Brasília, que eles encontraram uma carta que eu tinha escrito para eles há 10 anos, que estava fechada, e me chamaram para fazer esse caminho vocacional. Eu estava trabalhando num banco nesse período, e lá tinha uma missionária, ou melhor, uma candidata para a Canção Nova, né? E ela começou a perceber os meus hábitos de rezar o terço, de ir fazer adoração, e aí ela foi me perguntando, se aproximando e perguntando da minha vocação, se eu participava da igreja. Eu fui explicando para ela que eu estava fazendo o caminho com os frades e ela disse, você não vai entrar nos frades. Ela começou a me aproximar da Canção Nova e tudo que tinha na Canção Nova de São Paulo ela queria me levar. Quando eu cheguei na Canção Nova de São Paulo, um dia o Padre Jonas estava lá e ele ia dizendo da sua experiência vocacional. Eu chorei muito porque ele dizia, tem um jovem aqui que está com o coração dividido. Continuei naquele processo, né, e dizendo para ela, olha, não vou mais na Canção Nova. Ela, mas por quê? Eu falei, não, é melhor eu me afastar, né? Foi quando ela me pediu um MP4, que ela ia colocar ali algumas pregações, e ela colocou uma pregação da Verinha, que é uma membro da comunidade Canção Nova, sobre vocacional. E a Verinha dizia, entre eu e Deus, vontade de Deus, entre eu e meus medos, vontade de Deus. Eu estava escutando ali no meio do metrô, chorando muito, porque era aquilo que eu queria viver. E quando eu cheguei, encontrei com ela, falei, meu Deus, você colocou uma palestra que diz de tudo o que eu quero viver. Tudo que Deus pensou para a minha vida, eu encontrei. Mas eu não disse ainda que era na Canção Nova, né? Por medo, talvez. E naquele momento, eu fui percebendo, ainda mantendo-se próximo da Canção Nova, essa atração de Deus, dizendo, escreva a sua carta, escreva a sua carta. Quando eu escrevi a minha carta, eu não entendia muito bem a consagração, eu estava num período, naquele ano, de fazer só o caminho do separado dos candidatos ao sacerdócio.
E ali eu vi uma grande intervenção divina, da divina providência. Porque foi por meio do sacerdócio que eu cheguei na Canção Nova. Vale a pena contribuir com a Canção Nova, porque trata-se de salvação de almas, trata da salvação de vidas. Eu, particularmente, fui resgatado e minha vida foi transformada por esta obra de evangelização, essa companhia de pesca. Quando você ajuda a Canção Nova, você salva vidas, como aquele salva-vidas que ficam ali à beira da praia, salvando pessoas que às vezes são pegas pelo mar ali, no afogamento. Nós também, que muitas vezes pegamos pessoas desprevenidas, estão às vezes assim, com falta de cuidado consigo mesmo, mergulhadas no mundo e nas drogas, em tantas outras realidades, elas são alcançadas por esta grande graça, por meio do Espírito Santo. Ajudar a Canção Nova é salvar milhões de vidas ao redor do mundo e do Brasil.